Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e hoje nós vamos deixar aí a gravação de uma conversa que eu tive com Eduardo. Ele é formado em psicologia, professor de sociologia, filosofia, é médium com experiências nessa área. Ele tem experiências também com o xamanismo através da união do vegetal. Nós vamos conversar um pouco sobre essas disciplinas e sobre a análise de abordagens de temas espiritualistas com essa visão de ferramentas que ele tem através da psicologia e todo esse seu arcabouço. Eu espero que vocês gostem desse nosso papo, que talvez possa ser um de muitos outros. E fique aí esse vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Então, Juliano, a gente já se conhece nos bastidores, né? Meu nome é Eduardo, eu sou formado em psicologia, dou aula de sociologia e de filosofia, sou médium e tive aí algumas experiências com a mediunidade, e a gente se conheceu através do canal do Paulo, né? Eu já tinha visto seus relatos lá no canal do Paulo, no Experiências Luminosas, e é um prazer poder estar falando um pouquinho dessa minha trajetória aí das experiências mais recentes, né, que eu tive com a medicina sagrada, com a ayahuasca, né. Eu tive uma experiência, eu tive uns contatos recentes com a EQM, né, de assistir muita coisa sobre EQM, de ouvir muitos relatos de EQM, e aí isso estava me chamando muita atenção, e todos os relatos que falavam sobre a questão da DMT, né, que é a substância que é liberada no momento da morte, que provoca as reações da EQM. E eu, lendo a respeito, li que a ayahuasca produzia efeitos semelhantes, né? Então eu tive um interesse nesse sentido, como eu já tive várias experiências na área da mediunidade, eu sou muito curioso. Eu acho que tem pessoas que vão para a mediunidade pela religião, pela questão da religiosidade. A minha busca é por me entender como médium e entender as pessoas e o processo mediúnico. Eu tenho uma curiosidade muito grande nesse sentido. E eu acho que o meu interesse é muito mais no sentido científico do que no sentido religioso. Mas como a questão da ayahuasca é uma questão muito, vamos dizer assim, precisa de um critério muito grande, né? Eu achei que era necessário procurar uma orientação, um acompanhamento nesse processo, que eu não podia fazê-lo de modo desacompanhado, porque na internet, se você procurar bem, você acha até para comprar, mas não era esse o meu interesse. Então, eu, sabendo que aqui na minha cidade, na cidade onde eu moro, em Divinópolis, no estado de Minas Gerais, que tem a união do vegetal, né, que é uma das formas de administrar o chá, né, da ayahuasca, eu procurei a orientação desse centro, encontrei, e permitiram que eu participasse de modo experimental, e eu fui participar. E foi uma experiência muito interessante, muito. Depois eu tive uma segunda vez lá, né, porque me surgiram outras questões, mas foi assim, um chamado mesmo. Acho que a minha mediunidade, os meus guias, os espíritos que me acompanham e com os quais eu tenho algum compromisso da mediunidade, são ligados à tradição africana, à tradição indígena, e isso me chama muito. Assim, toda vez que eu participei de alguma cerimônia que lembrava danças indígenas ou africanas, isso me toma de um lugar que não é racional. Bem emocional, vamos dizer assim. E eu acho que é por causa disso mesmo que eu tenho esse compromisso, porque pelo fato de eu ser muito racional,
para me tirar assim, um pouquinho do sério, tinha que ser alguma coisa desse tipo mesmo, assim, de sair um pouco do racional, do lógico, do metódico, para poder experimentar realmente extrapolar esses limites. E sai um pouco do controle também, né? Uma das questões, assim, porque a experiência ela é muito terapêutica, né? A experiência do chá. Aliás, acho que ela é uma terapia que você faria em uns 2 anos, você faz em um dia. É muita coisa que a gente ressignifica e muitos insights, né, que a gente tem sobre a nossa psique. E aí uma das coisas que mexeu muito comigo foi justamente que a experiência ela leva para essa superação dessa necessidade de controle. A mediunidade, no meu caso, que a gente vê coisas mentalmente só. Então, isso aí eu tinha essa dúvida, né? Como que é o fenômeno que os profissionais chamam de alucinação do psicólogo. E eu imaginei que talvez eu pudesse ver isso, né? Mas o que eu consegui perceber, e aí eu estava com esse foco, mas o que eu comecei a perceber lá foram os arquétipos de Jung. Eu vi que a minha experiência ela foi toda marcada assim, por situações arquetípicas. Tipo, primeiro ver todas as questões relacionadas com a minha linhagem materna, depois ver todas as questões relacionadas com a minha linhagem paterna, e os personagens não é numa sequência linear, porque lá parece que o tempo não existe, da forma como a gente acredita aqui, mas de uma forma associada, em que as figuras femininas estavam todas alinhadas, e eu fui vendo todas as conexões delas, e as conexões masculinas também todas alinhadas. E as suas conexões. Então, eu percebi isso, que é um dos arquétipos, que é o Yin Yang, né? O Yin Yang são esses arquétipos que também está na teoria do Jung. Outra coisa que eu vi lá, que eu achei muito interessante, foi como eu consegui perceber que a gente se isola aqui no ego, e que o ego tem uma pequena fresta, que é onde você se conecta com o self. Que o self é uma conexão com esse mundo mais amplo, né? Mas em que os personagens não estão isolados, mas que a gente está tudo conectado. Então, esse furo, vamos dizer assim, que há no ego, é onde a gente se conecta com todos os outros egos, ou com todas as outras pessoas, com todos os outros seres. E é essa conexão que é a nossa cura. Então, a proposta de cura do Freud, por exemplo, para a psicanálise, ela é uma ampliação do repertório do ego, né? O ego tem que ter mais opções de resposta às situações da vida. Já a do Jung é uma conexão com esse self, né? Que é o self que administra todos os outros arquétipos. Então, o arquétipo do feminino, do masculino, da criança, do velho, do cuidador, do cuidado, da vítima, do algoz, são arquétipos. Esses arquétipos que eu acho assim que talvez dê para a gente fazer uma ligação com as cartas do tarô, como você costuma fazer, sabe? Porque no tarô parece também que tem alguns arquétipos, né? A imperatriz, a pessoa de poder, então tem alguns arquétipos. E esses arquétipos do Jung são como que um inconsciente coletivo. E aí quando você diz inconsciente coletivo, parece que o inconsciente por Freud ele era muito particular, ele era individual só. E já pro Jung ele era individual e coletivo. E aí lá eu consegui perceber que o Freud tem razão em uma parte, mas que o Jung tem muita razão com relação às questões dos arquétipos. E eu consegui perceber assim, de forma muito mais ampla isso. Como que eu digo que é mais ampla? Porque na experiência é como se eu entrasse no mundo mental das pessoas da minha família, sabe? As pessoas que eu amo, que eu desejo bem e que eu queria de alguma forma ajudar, é como se eu entrasse no mundo mental delas, visse as questões particulares que as fizeram ser daquele jeito, ter aquele ego daquela forma, nessa resistência, e o ponto de luz que está lá no fundinho dessa alma de cada um deles, que fazia conexão com esse mundo mais amplo e mais feliz, né? Em que seria assim, a âncora de felicidade de cada um e que é o que está mantendo eles firmes ainda e persistindo e superando as dificuldades que eles têm na encarnação atual. Então, eu vi dessa forma. E também porque, tanto quanto nas EQMs, na experiência, parece que acompanha a gente
um instrutor. Ou, da mesma forma que nas experiências de EQM, as pessoas falam assim, tudo que a gente pergunta é respondido imediatamente, é como se você focasse numa coisa e aquela coisa já vem a resposta. Então, toda vez que surgiu uma dúvida em relação a qualquer uma dessas questões, já vinha consequentemente a resposta. E é uma resposta que não é assim, uma explicação, é isso, isso e isso, passando por uma sequência de palavras. Não, é um bloco de informações. Você entende de uma hora para outra, de um lance, aquilo vem, o bloco de informação na sua cabeça, você entende. É um insight mesmo. É um insight que as coisas se conectam de uma forma que você entende o funcionamento das coisas. Então é isso que é o, vamos dizer assim, o cerne da minha experiência com a medicina sagrada da ayahuasca, o Ariri e a Charcone. E aí, se você quiser, dentro disso que eu falei, perguntar alguma coisa ou puxar alguma outra questão que você acha importante para a gente comentar. Interessante você falando aí. Na verdade, dá vontade de interromper em alguns momentos, porque a nossa internet não está boa o suficiente hoje para isso, né? Aí eu acabo dando um tempo. Mas essa questão do bloco de informações é muito interessante também, né? Às vezes a gente se depara com essas experiências nos rituais xamânicos, ou mesmo até dentro do próprio campo da mediunidade, esse fenômeno costuma ocorrer. E é interessante porque quando você vai explicar alguma coisa para alguém, você precisa usar todo o conceito das palavras, né? Aí você vai explicar e sabe que só tem gatilhos, né? Que corresponde ao que você está falando, vivências relacionadas àquilo, ela vai entendendo a sua explicação, juntando as coisas e entende o que você está falando. Quando a informação é em bloco, é como se a vivência do próprio ser já é o suficiente para ele formular tudo aquilo e aí colocar a resposta na mente, sabe? É como se, por exemplo, alguém pergunta o que é o amor. E aí você vai ter que explicar para uma pessoa que não sabe o que é o amor, sendo que você já tem família, já teve mãe, de repente aquele indivíduo está aquém de tudo isso, ele quer saber o que é o amor. E aí você, cada aqueles momentos em que o amor se manifestou na sua vida, momentos em que você está com a família numa praia, joga a criança para cima, entra com ele na água, momento em que a sua mãe canta parabéns para você, os momentos mais belos da sua vida, e toda a sensação que aquilo te trouxe, você catasse tudo isso agora que está dentro de você e colocasse na cabeça desse indivíduo, ele arregalaria os olhos e falava, caramba, então é isso, entende? E a informação em bloco é mais ou menos assim, né? O ser, ele tem todo esse aparato já dentro dele, já sintetizado, ele simplesmente cata e coloca na pessoa e você entende aquela explicação. É mais ou menos isso, né, que me vem à mente quando você estava falando. E é uma experiência assim de integração. A gente integra as informações, né? Porque aqui a gente tem as coisas muito separadas umas das outras. As nossas próprias experiências. A gente tem uma linearidade de contar numa sequência, né? As coisas que vão nos acontecendo. Uma sequência cronológica. Mas na nossa mente, essas experiências, isso o próprio Freud e o Jung já concordavam com isso, de que essas experiências na nossa mente, elas não estão lineares, elas não são lineares, elas são vívidas o tempo todo, elas não morrem, né? Então, por exemplo, meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, eu estou com 47, ele está vivo dentro de mim, nas minhas memórias, nas minhas emoções, quando eu vivo situações que são muito semelhantes ao que eu vivi com ele, né, em determinado momento, essas memórias voltam e me emocionam da mesma forma, mesmo tendo passado aí 30 e tantos anos. Então, na nossa mente, elas já não são lineares, né? A própria conexão neuronal nossa, ela é muito plástica, né? As sinapses cerebrais, para você encaminhar uma memória a outra memória, elas são muito radiais mesmo, elas não são lineares. Agora, quando você está numa experiência assim, é como se você saísse da linearidade aqui da Terra, né? Aqui a gente tem claro, escuro, frio e quente, branco, preto, os contrastes, né, entre as coisas aqui que fazem a gente perceber como é bom amar, como faz falta um amor,
como é bom cuidar e ser cuidado, como faz falta cuidar e ser cuidado. Então, assim, aqui é o mundo dessas experiências duais, né? Como é bom estar amigo de uma pessoa, como é ruim estar inimigo de uma pessoa. Então, para a gente entender o valor de cada coisa, a gente precisa de perceber a falta dela, né? E aí, por isso aqui a gente tem essas experiências muito duais. Mas no momento da experiência, a gente integra essas coisas. E integrar esses momentos é muito libertador, vamos dizer assim. Por exemplo, eu percebi, quando eu visitei o mundo de uma pessoa que eu ofendi em algum momento da minha vida, a não necessidade daquilo. Isso a gente vê no dia a dia também, né? Não precisa da experiência da ayahuasca para a gente perceber, assim, logo depois que a gente machuca alguém, a gente fere alguém, os sentimentos de alguém, a gente já se arrepende. Mas lá a questão não era arrependimento, a questão lá era a integração disso. Eu ver as coisas de uma forma e de outra ao mesmo tempo. A forma, os momentos de amor e de erro entre eu e essa pessoa ao mesmo tempo. Então, quando integra isso tudo, a gente percebe a banalidade de tanta coisa na Terra. E a gente percebe o quanto é importante a gente cultivar o amor incondicional. Mas fulano me ofendeu. Tudo bem, isso aqui vai passar, isso aqui é só uma experiência. Te ofendeu, mas em outra vida talvez você já tenha ofendido ele também. E é difícil você conciliar isso com todas esses momentos que a gente está vivendo, que eu entendo socialmente falando, porque socialmente falando, a gente viveu um período de submissão a muitas autoridades. A história da humanidade é de um grupo majoritário, assim, uma maioria de pessoas em número, obedecendo a um grupo minoritário de pequenas pessoas, e que gera muita desigualdade social, muita injustiça, muitos problemas sociais. A gente tem visto isso ao longo da nossa história mundial, né? Então, nós estamos num momento na Terra agora em que as pessoas estão se empoderando. Então, elas estão reivindicando mais, cobrando mais, tudo você falando em direitos, né? Meu direito, eu reivindico. E aí isso foi também para o campo das relações pessoais. Você não aceita mais ser submisso a outra pessoa, não aceita relação tóxica, não aceita um tanto de coisas que, em matéria de evolução de seres humanos na Terra, é algo bom, porque você tolerar o mal e aceitar que as pessoas façam mal contra você é um ato de desamor, né? É um ato de não se amar. Mas, quando você percebe essa integração, ultrapassa todos esses limites. De você perceber que está tudo certo, né? Todas as coisas estão no seu devido lugar. E que isso é muito passageiro. Então é difícil você conciliar a história linear da humanidade e das pessoas mais pobres, das pessoas mais sofridas, das pessoas discriminadas, das pessoas intoleradas, e conciliar com essa visão de amor incondicional. Você amar o seu algoz, amar a pessoa que te ofende e perceber que está tudo certo, e integrar tudo isso, é um desafio. Mas é também libertador. Eu não saí dessa experiência mais menos intolerante quanto ao erro das pessoas. Não saí dessa experiência assim, mas com uma compreensão muito mais ampla disso tudo. Porque a gente está numa experiência muito focada. E de vez em quando a gente precisa de tirar o foco e ampliar isso aí e colocar um foco mais amplo. Porque se a gente ficar preso a muitos detalhes, a muitas picuinhas, a gente vai criar uma sociedade muito isolada, né?
Então, eu acho que a gente tem que ter o ego é importante. Não dá para a gente falar assim, não, vamos acabar com o ego e agora a gente não vai ter mais nenhuma iniciativa de proteger a si mesmo enquanto pessoa. Nós vamos só proteger o coletivo. Não dá para fazer assim. Não é uma possibilidade agora, nesse momento. E eu acho que para a saúde psicológica, tanto para o Jung, tanto para o Freud, o ego é importante. Agora, do ponto de vista do Jung, o ego ele é mais um arquétipo importante que você precisa ter para o dia a dia, mas junto a outros. Conecta com a sua criança interior, para você não ficar com o ego muito rígido. Conecta com o seu velhinho sábio, conselheiro. Conecta com a sua maternidade, seja mãe. Conecte com a sua paternidade, seja pai. Tenha um olhar paterno ou materno com as pessoas com as quais você convive. Conecte com a sua vítima, para você entender as pessoas que são vítimas. Mas conecte também com o seu algoz, para você entender o drama que cada algoz vive também. E aí a gente tentando integrar todos esses arquétipos, né, a gente vai conseguir um trânsito mais livre na vida. Eu acho que é isso que a gente consegue. A gente consegue transitar com mais flexibilidade e com mais jogo de cintura na vida, que é um jeito de viver mais saudável, né? Porque todas as estruturas muito rígidas, um ego muito rígido, uma postura muito rígida, sempre vai atrair mais karma, mais dores para você e para o outro. Quanto menos rígido e mais flexível, mais compreensivo a gente conseguir ser, mais a gente consegue. A questão que eu acho é que, às vezes, eu vi uma frase essa semana dizendo assim, que a maioria dos nossos problemas de relacionamento, de 100 problemas de relacionamento, 95 são por causa do jeito de falar e 5 são por incompatibilidades reais. Então, às vezes, a maioria dos nossos problemas de relacionamento, as nossas dores, os nossos sofrimentos nos relacionamentos uns com os outros atualmente, é muito pelo jeito de falar. Às vezes a gente já está com tanto medo, e a nossa sociedade tem uma cultura de medo milenar, né? Acho que mais de 15 ou 20 milênios aí, a gente pode julgar de medo, ou muito mais do que isso, porque desde a caverna que a gente tem medo de tudo, né, à nossa volta, e a gente foi, vamos dizer assim, adestrado para o medo, e aí a gente já fica com medo de conversar com as pessoas, e quanto mais a gente reage no medo, mais a gente corre o risco de errar. Quanto menos medo a gente tiver e mais tranquilidade, percebendo que existe uma lei de amor que está fazendo tudo funcionar em harmonia, que tudo está certo, está no seu devido lugar e que as coisas vão se ajeitar, você não tem tanto medo. E aí, diminuindo esse medo, você consegue mais agir do que reagir, porque a maioria das nossas de tudo que a gente tem feito na Terra, nas nossas encarnações inúmeras, é muito mais reatividade do que atividade mesmo, real, própria, de iniciativa. É muito mais andar pelos chinelos dos outros do que criar próprias experiências, né? A gente experimenta pouco. Li também um texto esses dias para passar para os meus alunos, que o que a verdadeira experiência é o que nos toca. Não é o que toca, mas é o que nos toca. E é muito diferente o que toca do que o que nos toca, né? E aí, para a gente perceber o que é a nossa experiência de verdade, não pode ser reativo. A gente não pode estar na reação. Eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso, e tem sempre uma justificativa para a nossa ação. Não, eu fiz isso espontaneamente. Quais são as nossas ações mais espontâneas? Aquilo que a gente tem feito espontaneamente.
A gente é o tempo todo condicionado, o tempo todo cobrado de tomar determinadas posturas. E o que nós estamos fazendo assim, de nossa iniciativa e espontânea, que vem do fundo da alma, né? Que está conectado com essa energia que somos nós. Porque somos nós. Não é outra coisa a não ser nós. E a gente vai se isolando tanto de tudo que se a gente deixar, a gente se isola de nós mesmos. A gente perde esse fio dessa meada, que é essa ponte, esse furinho de energia que está nos conectando ao self, ao tudo, porque ela é a nossa fonte. Imagina que você é o rio, e aí você vai ficando tão empoderado como o rio, ficando tão forte, que você se desconecta da sua fonte, né? Você vai crescendo tanto que você arrebenta com a fonte. Aí acaba com tudo, né? Você não tem aquilo que te alimenta mais. Ou você deixa de ser você, porque sua fonte inicial já foi contaminada por outras fontes que estão te enchendo, né? Então eu acho que a experiência me ajudou muito a buscar essa conexão comigo mesmo. É um momento assim que você se sente nos braços de você mesmo. Se pudesse ter essa expressão. É como se você estivesse sendo autoacolhido, né? E assim, você é importante... Você se aceita, né? Você é importante pelo que você é. Não é pelo que você vai fazer pelo mundo, não é pelo legado que você vai deixar, não é por nada disso. É importante porque você é. Isso é importante, ser. Deixar fluir o que você é. E o mundo não será o mesmo sem você. Por mais insignificante que você seja. Eu sou, como diz aquela expressão, né? Eu sou o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Mas é importante. Né? Faz parte do processo. Faz parte de um ecossistema, de um conjunto que a sua ausência faz com que ele deixe de existir. Nós só somos porque estamos todos num conjunto complexo que é o todo. E o todo, sem uma de suas partes, deixa de existir, deixa de ser todo. Então você precisa existir o tempo todo. Não dá para abdicar de você. E aí, quando eu entendo isso, eu não posso abdicar de mim. E não posso abdicar de nenhum dos outros. E quando eu percebo isso, eu percebo você como uma parte de tudo que eu sou. E eu consigo perceber que aquilo que eu não consigo saber por mim mesmo, você pode me contar. E aquilo que você não consegue saber por você mesmo, eu posso te contar. Né? E essa conexão e essa fraternidade que eu acho que está faltando muito para nós. Nós como humanidade, né? Existem grupos fraternos, grupos que se ajudam, mas eu acho que a gente está precisando dessa coletividade conectada, de usufruirmos uns dos outros como um todo. Né? Usufruir do que eu digo não é um utilitarismo, mas um curtir isso, né? Você se sentir parte. É a maior causa de suicídio no mundo, é você se sentir totalmente isolado, né? Você não se sentir parte de nada. Por que isso? Porque nós estamos nos desconectando uns dos outros. E a gente precisa se sentir conectado. Faz parte disso. Faz parte de tudo isso ser essa vivência. Que bom que eu sou empoderado e que eu não aceito ninguém faz nada de me prejudicar. Mas se esse empoderamento está me fazendo ficar sozinho, é como um pequeno príncipe reinando sobre um planeta isolado que não tem ninguém para... E aí ele começa a achar coisas para cuidar, a rosa, e a gente precisa desse... Né? E aí ele começa a fazer visitas. Porque o que adianta eu ser rei de mim mesmo, num planeta isolado, sozinho, em cima do meu trono, fazendo como diziam os Beatles, né? Criando nowhere plans for nobody. Criando nenhum plano para ninguém.
Fala aí, Juliano, você tem muito a contribuir. Eu só estou ouvindo aqui, tô achando interessante todas as suas falas. Que pena que a nossa conexão não está muito legal, mas acho que vai ficar legal depois, quando a gravação sair. Né? Mas a impressão que se tem é que essa parte da experiência que você teve com o ritual, ela mostrou bastante o poder de integração que é necessário, né? Integrar todas essas coisas dentro de um único indivíduo e o desenvolvimento da própria empatia também. Perceber que você é no mundo e os outros também, que eles representam para você, eles representam em sua vida, né? Você falou sobre o tocar, né? Como você se sente tocado, como nós tocamos o outro, como as coisas que os outros fazem nos tocam, né? Me lembrou daquela frase em que o ato de você atingir a sensibilidade do outro também é muito importante, sabe? E eu lembro que a frase, ela dizia, as pessoas vão esquecer do que você fez, elas vão esquecer do que você falou, mas jamais esquecerão de como as fez sentir. Entende? Então isso é muito importante também, né? E todas essas experiências, elas trazem algo que é para nossa alma mesmo experimentar, né? Uma coisa muito profunda, sabe? E às vezes cada experiência, uma experiência, ela vai tratar com um aspecto que é muito necessário, né, dentro de cada um de nós. E as experiências, elas são muito próprias, né? E às vezes amanhã você não vai ter algo tão similar quanto essa, mas você vai ter outra coisa a ser tratado também em outro aspecto da vida. E assim vão acontecendo as coisas. Quando você fala sobre um que você me deixou curioso aqui, na verdade, essa ideia, depois que você analisa sobre esse aspecto, e principalmente esse aspecto mais expandido, né, os conceitos de Jung, essa ideia dele de encontrar nos arquétipos no inconsciente, né, ou no subconsciente, e aí isso vem de lá de trás, e aí nós temos a expressão self também. Em algum momento, você percebe que ele dá uma ênfase para algo que esteja além do ser humano, extrafisicamente falando, e se isso aconteceu, está próximo, ou seria depois aquela experiência de EQM que Jung chega a ter? Historicamente, eu não saberia te precisar agora se isso foi antes ou depois. Existem vários relatos de Jung com experiência xamânica também. Ele também quis visitar um xamã. E eu imagino que seja antes, seja posterior à experiência dele com a EQM. Porque isso, de certa forma, abriu assim, a mente dele para ver outras possibilidades. Né? A teoria do Jung, ela vai muito no sentido da individuação. O que ele chama de individuação? É diferente de individualização. Né? O que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade é essa individualização. Você é você e é importante você ser você e se isolar dos outros de algum modo para se blindar contra possíveis ameaças. E o processo de individuação do Jung é justamente o contrário. É você conseguir conectar e integrar essas partes arquetípicas, né? E conseguir achar dentro desse conjunto todo um centro de gravidade de todos esses arquétipos, né? Inclusive do seu ego. Então, todos esses arquétipos, eles gravitam em torno de um centro, que é o self, e que você descobrir esse centro, ou você integrar-se a esse centro, ou você se conectar a esse centro, é o processo de individuação. É quando você encontra a sua contribuição, né? A carta que você trouxe para entregar para a humanidade e que só você tem ela, né? Que é a sua digital, vamos dizer assim, no universo, a sua contribuição que ninguém pode dar, né? Que só você pode dar essa contribuição.
Por que que ninguém pode dar? Porque ninguém passou pelas situações que você passou. Ninguém passou da forma que você passou pelas situações que você passou. Só você tem essa visão. Porque esse é o segredo de experienciar, né? Experienciar uma coisa é individual, não tem como você passar a experiência para outra pessoa. Você tem como contar. Eu estou te contando a minha experiência. Você viveu o que eu vivi? Não. Você pode ter vivido coisas parecidíssimas, muito próximas ao que eu vivi. Mas o que eu estou te contando é o que eu vivi. Né? É como eu passei por isso, é como eu trilhei esse caminho. Então, essa contribuição sua, que passa muito hoje pelo que as pessoas chamam de propósito, né? Você descobrir o seu propósito. E fica parecendo que é assim, uma coisa lá na frente, é igual felicidade. Propósito virou o substituto da felicidade. Você tem que ser feliz, você tem que encontrar a felicidade. Está lá no lugar, num monte que você vai subir, e aí em um dado momento você vai chegar lá, encontrar e pegar. Não é assim. E também o propósito não é assim, não é algo que eu vou descobrir. Não, o propósito, ele é construído sendo você. Né? Ao final da sua trajetória, você olhar para trás e falar assim, isso era o meu propósito. Porque o propósito é algo que você está fazendo dia a dia. Só que quando você abre mão de colocar o seu dedinho na obra da criação, né? Quando você abre mão de dar a sua contribuição, a obra fica incompleta. E a gente continua fazendo um tanto de outras coisas até que cada um dê a sua contribuição. Né? A gente vai... Eu gosto da visão que a experiência de EQM e da Ayahuasca nos dá de tempo não linear por causa disso. Porque você já percebeu que a gente vive várias repetições na Terra? Quando a gente está encarnado? A gente tem uns ciclos que são repetitivos. Aí parece que, assim, a primeira vez que você passou por aquela situação, uma pessoa da sua família não aceitava aquela situação, agora ela já está em outra posição, ela já está vivendo outra situação também que se repete, e parece que a gente anda assim, eu dou uma caminhada de 10 passos e você dá uma caminhada de 5, e aí eu paro e repito aquela minha caminhada de 10 passos enquanto você dá mais 5, aí você chegou no meu nível, aí você dá uma caminhada de 10 passos e eu fico lá nos meus 10. Aí você tem que me esperar um pouquinho para eu conseguir alcançar você. E a gente está assim, todo mundo... a gente está retornando em coisas que parecia que já superavam, já estavam superadas humanamente falando, e a gente retorna nessas coisas que parece que tem um grupo que ficou para trás e não viveu isso. A gente tem que esperar eles viverem isso para poder a gente ir caminhando junto. Aí a gente chega, aí aparece outro grupo, não, esse grupo também não viveu isso, a gente tem que esperar eles viverem. Enquanto isso, a gente vai intertendo outras coisas aqui, vai repetindo algumas coisas. Parece que a nossa caminhada não pode ser feita sozinho. Não dá para ser feita sozinho. A gente tem que, todo mundo tem que ir acompanhando. A gente tem que ir dando os espaços para cada um ir acompanhando esse processo. E quando a gente pensa assim, parece que vai demorar uma eternidade. Mas acho que é isso que é viver. Eu acho que vocês estão me esperando. Eu estou atrasando todo mundo aí, mas vocês estão me esperando. Sei lá, viu? Eu acho que não tem ninguém melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Todo mundo está no mesmo patamar. Acho que eu falei isso no canal lá do Paulo, e algumas pessoas acho que não concordaram, porque todo mundo fala que a grande mensagem do Cristo é o amor. Eu acredito que o amor seja a grande mensagem, né? O amor, o perdão. Hoje eu vi alguém falando que são 4 coisas que o Cristo trouxe que são muito importantes, que é o amor, a compaixão, o perdão e... Amor, compaixão, perdão... não vou lembrar a 4ª.
Mas não é a que eu acho, que é a humildade. Porque aqui, na nossa experiência terrestre, a gente está sempre colocando alguém na frente e alguém atrás. Alguém acima e alguém abaixo. A gente está sempre nesse dualismo, né? E a gente está sempre considerando alguém mais evoluído, alguém menos evoluído. E não é assim que funciona. A abelha parece significante, mas se a gente perder todas as abelhas da Terra, a gente acaba com o nosso ecossistema. E a gente pode ter uma extinção em massa. Então, ela parece que assim, não tem... Né? Qual é a importância dela? Então, todos são muito importantes. E não são importantes por causa de qualidades essas ou aquelas. São importantes porque fazem parte do todo. Né? E não é porque eu aprendi uma coisa que você não aprendeu que eu sou melhor do que você. E nem você aprendeu uma coisa que eu não aprendi que eu sou melhor. Não. São trajetórias individuais e só você pode saber o que você é melhor do que você era. E eu posso saber o que eu sou melhor do que eu era. Eu só posso me comparar comigo mesmo. Não dá para me comparar com os outros. Toda comparação com os outros vai ser parcial, vai ser uma visão distorcida, não vai ser uma visão real da situação. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que eu gosto muito, que os Espíritos respondem que a humildade é o sentimento que nivela os homens. Então, nós todos estamos no mesmo patamar. Humildade é isso. E aí fica parecendo assim, que a gente sempre pensa humildade como uma pessoa submissa a outra, pessoa que se submete. Não. Ser humilde é eu não aceitar que eu sou pior do que você, e não aceitar que eu sou melhor do que você. Eu sou igual a você. Né? Nós somos iguais. Não há diferença. Mas alguém aprendeu muito mais. Eu não formei na Harvard, alguém formou na... Isso aí é tudo. Chegará um momento, ou na eternidade, que as coisas são todas... é tudo igual. Né? E aí, essa nossa arrogância de achar que um é melhor que o outro, é o que está fazendo a gente fazer o que a gente faz com a nossa natureza. A gente acha que o ser humano é o ser supremo da natureza. E que as coisas foram feitas todas para nos servir. Eu acho horrível quando eu vejo, por exemplo, alunos meus ou colegas meus que deixam o prato que eles comeram na refeição na escola pública no meio do pátio, porque tem uma senhora que vai lá pegar. Eu sei que é a função dela, que é o trabalho dela, que ela faz isso porque ela quer trabalhar e ela precisa trabalhar, mas eu não preciso deixar lá no pátio, eu posso levar e deixar no refeitório. Né? Eu posso contribuir um pouquinho com o trabalho dela. E eu perceber que ela é tão importante quanto eu. Porque se ela não estiver alimentando os meus alunos na hora certa, eles não vão conseguir prestar atenção nas aulas da forma correta. Porque alguns sentem muita fome, né? E tem na merenda escolar um alimento importante da refeição do dia. Então, enquanto a gente tiver essa desigualdade de algumas pessoas se arrogarem mais importantes que as outras, e aí a gente acha que a gente é mais importante do que as plantas. Se as plantas acabarem, se elas deixarem de fazer o serviço delas, eu não vou mais respirar. Eu não vou mais respirar. E aí as pessoas pisam nas plantas com uma superioridade, né? Achando que, não, se elas se rebelarem, nós estamos todos perdidos. Se elas falarem assim, agora acabou, não vou absorver mais o seu lixo respiratório. Vocês que se viram para produzir oxigênio. Acabou tudo, né? Então nós estamos todos hiperconectados, mais do que a gente imagina.
Eu achei interessante também quando você fala sobre a linearidade do tempo, sabe? Às vezes eu sou uma das pessoas que eu acho que, ou seja, até a única pessoa com grau maior de loucura a analisar o tempo de forma diferente do que os demais, né? E eu acho que às vezes essa descrição do tempo que a própria física tem é difícil de aceitar até mesmo para alguns físicos. Eu olho o canal, aquele canal famoso também de EQM, afinal, o que somos nós, né? O que somos nós, tem um que é físico, você lembra o nome dele? É Carlos, né? Carlos. O Carlos, ele às vezes pergunta muito a respeito dessa linearidade do tempo e para as pessoas que passaram pelas experiências, e ele faz pontuações, sabe? Elas falam, mas não tem tempo, não sei o que tem. Aí ele fala, mas as coisas aconteceram num período, dentro de uma sincronicidade e tal. Você percebe que a física, ela fala muito na relatividade do tempo. E você tem um físico ali que tenta entender, está tentando entender o tempo, né? Mas ele não aceita só o que a física está dizendo, sabe? E essa relatividade do tempo é que é interessante, porque as pessoas falam que o tempo se iniciou com o Big Bang, não existia tempo, né? E aí tudo ocorreu a partir do momento da grande expansão. E aí sim, as 4 potências, né, no universo, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, a gravidade e magnetismo, tudo acontece ali. E o tempo está aí embutido na questão. Mas Einstein fala que o tempo e o espaço são a mesma coisa, está tudo entrelaçado ali. Interessante que Einstein fala o tempo e o espaço, ele não fala o tempo e o universo, e nem tempo e a dimensão. Ele fala o tempo e o espaço. E o espaço é uma coisa que está aí por todo sempre, né? Ainda que não tivesse o universo, o espaço estaria aí à espera, né? E é como se o tempo fosse tão antigo quanto a eternidade, sabe? E aí eu comecei a analisar. A gente acha, por exemplo, que o tempo é relativo, e então ele seria fixo em algum ponto, porque se antes do universo existiam o que os físicos chamam de microcordas, membranas, energia de ponto zero, né? Se tudo isso existia, é possível, e o que a matemática e as especulações científicas falam, então se isso existia, tudo isso precisa de um trabalhar, de uma síntese de pulsação, sabe, de ciclos, energia de ponto zero, a energia nunca está parada. Então, se é algo que está em movimento, o tempo está atuando ali de alguma forma. Uma única oscilação de energia, ela tem seus picos e vales ali, ainda que seja na escala menor que se possa imaginar. Então, tempo não seria tão relativo, assim, o que é relativo é a forma com que as dimensões e os seres dimensionais se relacionam com ele, sabe? Eu imagino o tempo como um eixo principal, como as engrenagens do relógio, né? E aquele eixo, ele é próprio e ele tem toda a sua particularidade ali de movimento, e as engrenagens, elas vão variar, as menores vão girar mais rápido, as maiores vão girar mais devagar, mas o eixo, né? O centro do tempo, sabe? O pivô de tudo aquilo ali, ele tem a rotação dele, e ela é contínua e eterna, entende? E ele é tão eterno quanto a eternidade, sabe? E aí sim, a forma com que nós nos relacionamos, se você está num planeta pequeno que gira muito rápido, você percebe o tempo de uma forma. Se você estiver num planeta grande, você vai perceber de outra forma. Se você estiver solto no universo, você vai perceber de outra forma. Mas é a forma que a gente se relaciona com ele. Mas ele seria eterno, entende? Então é mais ou menos isso que me vem à mente quando as pessoas falam em tempo, nas experiências de EQM, ou mesmo em experiências espirituais. Mas é um desvaneio. Eu, pela experiência que eu tive e pelas coisas que eu vi nas experiências de quase morte, pelos relatos, eu entendi que é como se você se prendesse numa foto daquela sequência de fotos que formam o filme, ou se você se afastasse e visse a sequência toda fluindo, né? Então, quando você termina de ver um filme inédito que você nunca viu, ao final você tem assim, uma compleição do todo, né? E você entende as amarrações de começo e fim, mas
Se você parar de ver o filme no meio e não ver o final, talvez você fique com uma ideia distorcida daquilo que aconteceu com o personagem, né? Você fica achando talvez que houve uma injustiça ou que, sei lá, alguma coisa desse tipo vai afetar seu julgamento porque você não viu o todo. E aí, quando você fala desse pivô do tempo, os maias, aquele pessoal da lei do tempo também, que tem falado muito hoje em dia, né, que trouxeram aí o sincronário da paz, e falam muito sobre a lei do tempo, falam muito que o tempo é radial, que ele não é linear, ele é radial. Porque, na verdade, assim, a gente tem uma sequência cronológica de acontecimentos na vida, mas essa experiência cronológica, ela é muito subjetiva. Se eu conversar com a minha mãe, eu assistindo meu relato lá no canal do Paulo, eu já vi que algumas coisas eu falei errado lá. Porque na hora que ele está falando, você lembra de um jeito, depois eu fui pensar assim, não, mas isso aconteceu foi um pouco antes, um pouco depois. Então, assim, você já começa a fazer, depois de um certo tempo, você já não lembra do tempo como ele aconteceu, né? Você já não tem as ligações da forma. E às vezes você já conta até de outro modo para outra pessoa. Então, e se eu estivesse falando aquilo, tudo que eu falei, próximo da minha mãe, talvez ela dissesse assim, não, isso não aconteceu, foi bem desse jeito, não, porque a gente interpreta a nossa história, né, ao longo do tempo. Então, o próprio encadeamento dessas coisas ao longo do tempo, a gente vai mudando, né, a forma de contar, a forma de expressar, depende de quem é o interlocutor que você está falando, você muda um pouquinho o jeito de falar. E o Carlos, eu observo isso mesmo no canal dele, que ele sempre tenta colocar assim, mas houve uma sequência. Só que como ele não passou pela experiência, eu entendo, porque depois de ter passado pela experiência, o que eu percebo é o seguinte, as coisas acontecem num plano de uma forma e no outro plano de outra forma. Só que para você registrar no cérebro físico, você precisa de transmitir do cérebro espiritual, vamos dizer assim, para cá. E aí, essa transmissão, ela depende de você encadear as coisas, de você colocar numa sequência. E geralmente você faz isso para contar para outra pessoa. Antes de você contar para alguém, de você relatar o seu caso para alguém, talvez você não saiba dessa sequência. Na hora de colocar, né, de você expressar aquilo, você tem que colocar de forma sequencial. Por quê? Você fala uma coisa depois da outra, né? Você tem que ir falando, aí aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, aí aconteceu aquilo. Então você tem que colocar numa forma sequencial. E aí essa sequência é linear, né? E geralmente é progressiva, né? Do simples para o complexo, de uma coisa inicial para uma coisa final, né? Uma coisa que tem conexão com a outra. Então, fica parecendo que aconteceu num tempo sincrônico no plano superior. Mas, na verdade, não aconteceu no plano sincrônico. Na verdade, você estava conectado a tudo aquilo ao mesmo tempo. Na hora de trazer para a consciência física, é que você linearizou aquilo. Mas você estava vivendo tudo aquilo ao mesmo tempo. É tanto que as experiências no período lá da ayahuasca, elas estão hiperconectadas. A que você narrou primeiro está conectada com a do final. Elas estão amarradas umas às outras. Na verdade, o que te deu a sensação de integração de tudo é por elas estarem juntas. É por elas não estarem linearizadas. É isso que dá essa sensação de que está tudo integrado. Porque eu vi uma experiência minha de agredir uma pessoa verbalmente e vi a experiência de ver o mundo dela, como aquilo afetou. E vi como não tinha necessidade nenhuma de eu ter falado daquela forma, porque às vezes eu estava só reagindo a um medo que eu tinha dela se ressentir comigo de outra coisa. Então, como eu vi as coisas todas juntas ao mesmo tempo, é que eu tive essa possibilidade de integrar. Então, elas estão amarradas juntas, né? E aí, eu fico tentando achar analogias aqui para o nosso cérebro físico entender essas coisas, mas é como você olhar de uma montanha, né? A trajetória de uma pessoa que está subindo a montanha.
Se você fala para a pessoa que está lá no começo, no pé da montanha, aqui no meio do caminho tem um buraco. Se você tivesse poder de comunicar com ela com o celular, mandar um zap para ela naquele momento, falar assim, aqui no meio do caminho tem um buraco. Você está falando o futuro dela. Para ela aquilo é futuro, ela ainda vai passar por lá. Mas você já está vendo, para você é presente. E acho que é por isso que, vez que outra, a gente passa por situações que nos recordam de outras. Então é como se a gente estivesse numa espiral, e aí o tempo pudesse ser uma espiral em que as situações a gente está sempre ampliando e passando pelas mesmas situações, mas de forma ampliada e modificada.